Fala, gente, tudo bom com vocês? Vídeo novo aqui no canal. E hoje, bem diferente, aqui dentro do carro eu decidi parar, gravar aqui e conversar com vocês um pouco sobre nós aproveitarmos os nossos momentos de fraqueza. Rapaz, o que eu penso é que todos nós temos lutas diferentes. Todos nós enfrentamos coisas diferentes. Todos nós passamos por situações diferentes. E nesses momentos de fraqueza, às vezes nós tomamos as decisões mais erradas das nossas vidas. Seja qualquer situação que a gente esteja enfrentando, seja uma separação, seja problema na família, seja problema financeiro, às vezes nesses momentos de fraqueza a gente não sabe tirar, como a Bíblia Sagrada ensina, tirar força da fraqueza, né? Porque é muito mais fácil, quando a gente está passando por esses momentos difíceis, a gente reclamar, a gente questionar, a gente duvidar, a gente murmurar o tempo todo, né? Por conta daqueles momentos que nós estamos enfrentando. E quando a gente começa a mudar a ótica da nossa visão, a nossa ótica sobre as situações que nós enfrentamos, a gente começa a pensar assim, rapaz, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de praguejar, não é melhor eu procurar oportunidades nesses momentos de fraqueza para que eu possa sair dessa situação uma pessoa melhor? Quando eu falo sobre se levantar ou ter força no meio da fraqueza, eu começo a me lembrar daquilo que a Bíblia diz, quando o Senhor fala para o apóstolo Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí eu me lembro disso, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele dizendo sobre isso, sobre o que o Deus disse para ele. E aí eu me lembro, se funciona para Paulo, se funcionou para o apóstolo Paulo, com certeza funciona para a gente também. E Deus estava dizendo para ele assim: olha, a minha graça te sustenta, a minha graça te basta e o meu poder é aperfeiçoado nos seus momentos de fraqueza. Então você percebe que nesses momentos de fraqueza nós podemos aperfeiçoar a nossa vida pessoal, a gente pode aperfeiçoar, a gente pode tirar força no meio das fraquezas que nós enfrentamos. Só que ao invés de nós olharmos pela ótica de que a gente pode tirar força no meio da fraqueza, a gente começa a colocar os nossos olhos somente nas situações difíceis que nós enfrentamos. E aí é o grande problema, porque a gente vai passar o tempo todo da nossa vida somente enxergando o lado ruim da coisa, né? Somente enxergando e questionando: quando é que isso vai acabar? Meu Deus, eu já estou cansado, eu já estou isso, aquilo, outro. E a gente começa a encher o nosso coração, né? A gente começa a encher Deus com as nossas reclamações, às vezes as nossas orações, não sei se você reza, se você ora, e a gente começa a viver essa vida o tempo todo lá, né? Reclamando e sempre olhando o lado ruim da coisa. E eu me lembro que eu assistia com Thalita uma novela chamada Poliana, né? Poliana, passava no SBT, eu acho. E aquela menina, ela dizia que a gente sempre tinha que enxergar o lado bom da coisa, né? Eu sei, gente, que às vezes é difícil você enxergar o lado bom da coisa. Às vezes é difícil você enxergar que você pode aproveitar alguma coisa daquela situação que você está enfrentando. Eu sei que às vezes é difícil. Na maioria das vezes a gente não consegue, porque as aflições, os problemas que a gente fica enfrentando são tão grandes, mas tão grandes, que a gente fica até sem força de enxergar o lado bom da coisa. Mas se nós olharmos na visão ali bíblica do que Jesus disse para Paulo, do que o Senhor disse para Paulo, a gente pensa assim: rapaz, é possível, cara, é possível, sabe? É o nosso comportamento que vai ditar como é que nós vamos sair daquelas situações ruins que nós enfrentamos. Eu não sei qual é o problema que você atualmente está enfrentando, se você caiu nesse vídeo e está passando por algum tipo de problema de fraqueza, de aflição, mas eu quero te dizer que é possível nós começarmos a ter algumas decisões quando nós passamos por esses momentos de fraqueza. Eu, particularmente falando, vim de uma fase minha, psicologicamente falando, né, de problemas de ansiedade. E sempre quando a médica dizia, né, ela dizia: olha, você tem que fazer exercício físico, inclusive estou aqui me preparando para ir para academia. Mas eu não tinha força nenhuma para fazer, eu não tinha vontade de correr, eu não tinha vontade de fazer exercício físico, eu não tinha vontade de... E eu sempre gostei muito de fazer isso, né? E aí, o que eu comecei a fazer? A doutrinar o meu cérebro
reprogramar o meu cérebro para fazer exatamente o contrário daquilo que as minhas emoções, a minha vontade mesmo, assim, emocional queria que eu fizesse. O que a minha vontade emocional queria? Não, fica em casa mesmo e tal. Então, muitas vezes, quando você encontra alguém que está ali na academia, ou então fazendo uma corrida, você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. Assim como ninguém sabe o que está passando na sua cabeça. Mas todos nós, querendo ou não, a gente está naquele momento de vencer os nossos gigantes, vencer os nossos desafios. E às vezes ali naquele momento, nós, seja fazendo uma academia, seja fazendo algum tipo de esporte, é um momento que a gente tem de desafogar ali as nossas emoções, sabe? De desopilar, como diz o ditado. Então eu sempre pensava assim, cara, ao invés de ficar em casa, eu prefiro tomar uma decisão. Eu vou sair e vou fazer um exercício físico, vou fazer alguma coisa. E sempre eu saí melhor do que quando eu entrei naquele lugar. Seja na parte ali física de um treino, ou seja na parte espiritual das minhas orações que eu faço, sabe? Eu sempre saí diferente. Então, assim, gente, nesses momentos de fraqueza que você está passando, de dificuldades que você esteja enfrentando, eu quero te ajudar, eu quero te aconselhar. E antes de mais nada, se você está gostando desse bate-papo, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que talvez você esteja gostando desse conteúdo. Então comenta aqui também embaixo que você tem recebido aqui durante esses vídeos e coloca também sugestões de vídeos aqui embaixo que eu vou acompanhar e vou respondendo cada um de vocês. Então, gente, nesses momentos que nós enfrentamos, a gente pode ter sim esse comportamento, né? De dizer assim, eu decido não ceder às minhas emoções, eu decido não ceder à minha fraqueza e eu vou aproveitar esse momento de fraqueza para gerar força em mim. Então, assim, eu sempre costumo dizer que Deus pode fazer tudo, Ele só não pode fazer uma coisa, que é a nossa parte. Deus não pode fazer a sua parte, Deus não pode fazer a minha parte. Então Deus não vai me forçar a sair de casa e ir para a academia. Deus não vai me forçar, me empurrar para ir orar. Deus não vai me empurrar para fazer algum esporte. Eu tenho que tomar a decisão e eu vou lá e eu faço. Então, se você está passando por esse momento ruim de fraqueza, quer dizer, você não está sozinho e você pode tomar uma decisão diante dessas coisas. Beleza? Então, gente, hoje foi esse nosso bate-papo de hoje, um pouquinho mais curto, 7 e pouco, vai dar 8 minutos, eu acho. Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Se você curtiu esse vídeo aí, compartilha com outras pessoas, deixa o teu like, para que outras pessoas também possam, esse vídeo o YouTube possa distribuir para outras pessoas e elas possam ser alcançadas, tá bom? Então, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fui.